Igreja do Senhor Jesus Cristo, paz seja contigo. Eu convido você para a leitura da primeira epístola aos Coríntios, capítulo 2, versículos de 1 a 5. 1 Coríntios, capítulo 2, os 5 primeiros versículos deste capítulo. Assim está escrito: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Que o Senhor nos abençoe. O título da minha mensagem vem em forma de uma pergunta: o que vês pela tua janela? O que vês pela tua janela? Vamos entender esse trechinho da carta aqui do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, uma igreja agitada, que estava numa cidade portuária, uma cidade igualmente agitada, mas uma cidade que prezava muito pela cultura, pelo saber humano, uma cidade onde as pessoas gostavam muito da retórica, do discurso bem feito, da filosofia. Então era um pessoal que sempre primava pela cultura humana, pela eloquência, pelo poder que os oradores que por ali discursavam tinham para convencer as pessoas. O Paulo está dizendo aqui que, de uma forma contrária, quando ele foi conversar com os irmãos de Corinto, ele não usou este recurso. Ele não chegou lá como um grande orador. Aliás, o Paulo está dizendo que ele fez questão de não se comportar desse jeito. Ou seja, ele fez questão de nadar contra a maré. Ele fez questão de ser diferente do que as pessoas estavam comumente habituadas. Então, o Paulo não chegou lá como um grande orador, como uma pessoa que discursa bem, como uma pessoa que queria convencer as pessoas de absolutamente nada. E Paulo tinha um arcabouço cultural extraordinário, ele poderia com muita facilidade ter se comportado assim. Mas Paulo submeteu todo o seu conhecimento cultural ao Senhor Jesus Cristo. E quando ele se aproxima das pessoas para pregar na cidade de Corinto, ele faz isso com submissão, com temor a Deus e até tremor diante de Deus, e prega com simplicidade a pessoa de Jesus Cristo. E não somente a pessoa de Jesus Cristo, mas a pessoa de Jesus Cristo crucificado. Ou seja, a pessoa de Jesus que quis dar a sua vida pela salvação daqueles que crerem. Então foi este Jesus que Jesus quis pregar para aquelas pessoas, e agora o Paulo está relembrando isto. Quando eu estive aí com vocês, eu não estive aí usando recurso de sabedoria humana, mas eu estive com simplicidade, abrindo mão desses recursos, fazendo diferente do que os líderes de vocês fazem, pregando Jesus e Jesus crucificado. É por isso que, lendo esse texto, eu pensei nesse título: o que você vê pela tua janela? Imagine a tua casa, melhor, imagine a tua vida como um quarto, um cômodo. Você passa todo o seu tempo neste cômodo, neste quarto, e chega um momento que nós abrimos a janela para olhar lá fora, não é assim? Pela manhã a gente não abre a janela para que entre luz no quarto. Se a gente vai, por exemplo, lá na casa da Neuzinha, a casa da Neuzinha fica já pertinho da lua, mais 5 metros você pega ela assim e tira um pouquinho de terra dela, é muito alto.
E quando a gente vai lá, qual o prazer que a gente tem? De ir lá na sacada e olhar a paisagem no horizonte. É uma forma de abrir a janela. O que a gente vê pela janela da casa da Neuzinha? A gente vê toda a cidade de Tupã. Mas se você vai passear, se você vai no Hotel Fazenda, você vai no lugar, nas montanhas, com certeza absoluta, sem medo de errar, você vai abrir as janelas também e vai olhar para lá e você vai ver através da tua janela aquela paisagem deslumbrante. Mas há pessoas também, por exemplo, um conhecido nosso que tinha comprado um apartamento na planta em Camboriú, ele rapidamente se desfez do apartamento, porque estavam construindo na frente de onde seria a janela dele, um prédio maior ainda. Então quando ele abrisse a janela, o que ele ia ver? Outro prédio. E aí vale a mesma coisa, o que você está vendo pela tua janela, né? Quando o Paulo foi visitar a igreja de Corinto, ele olhou pela janela do Evangelho. Quando ele abriu as janelas da sua visão, da sua vida, ele quis ver pessoas que careciam da mensagem de Jesus. Uma mensagem que libertasse aquelas pessoas do impregnado conceito humano que estava na vida de todos eles. Vejam que eles buscavam, a igreja de Corinto buscava sempre grandes oradores, grandes questões de filosofia, grandes questões humanas, e se embriagavam com isto. E Paulo então, quando abriu a janela da percepção dele, viu isto e levou Jesus na simplicidade da sua mensagem. Se nós abrirmos a janela da nossa vida, desse quarto que é a tua vida, deste cômodo que é a tua vida, que eu pedi para você imaginar, se você abrir a janela, o que você está vendo por ela? Ou seja, como é a vida que você encara através dela? Que tipo de vida você vê quando pela manhã, quando você acorda, você vai abrir a janela da tua alma, quando você vai abrir a janela da tua vida para começar o teu dia, o que é que você está vendo por essa janela? Porque isso vai definir como é que você vai encarar e se relacionar com as pessoas e com as questões que você encontrar no decorrer do período. O que é que você tem visto pela janela? Se você não reconhece na sua vida o poder do Evangelho, você vai olhar pela janela e vai encontrar muita sabedoria humana, muitos conceitos humanos, e você vai se embriagar com tudo isso. Milhares de crentes sinceros, quando olham pela janela das suas vidas para o mundo, só percebem as coisas materiais, só percebem as coisas seculares. Elas subtraem dali o poder e a intervenção do Senhor Jesus Cristo nas suas vidas. E a forma pela qual você olha esta janela define o tipo de vida que você leva. Define sim o tipo de pessoa que você é no seu dia a dia. Do que é que você depende e o que é que você quer influenciar naquele dia. E se você é filho de Deus, se você é de fato uma filha de Deus, quando você olha por esta janela com o olhar do Evangelho, com a simplicidade do poder de Deus na tua vida, isso vai fazer toda a diferença. Porque não só o aspecto da tua vida é transformada, mas essa janela faz com que mude todas as coisas da sua vida na sua frente. A questão é que nós temos preferido viver um abismo gigantesco, inserido bem no meio dos nossos conceitos de fé. De um lado, nós olhamos para um Jesus que está lá no passado. Aliás, muitos oficiantes e pregadores, quando vão ler o Evangelho, fazem questão de colocar uma abertura que é assim: naquele tempo, e aí começa a ler o Evangelho.
como se remetesse a uma coisa muito antiga, uma coisa superada, uma coisa que já passou, uma coisa que não é de fato mais. Por outro lado, as pessoas têm a tendência de ter um relacionamento com Deus e o Evangelho lá para o futuro. Um dia Deus me receberá no futuro e lá não haverá mais choro nem ranger de dente. Mas é lá que não haverá choro nem ranger de dentes. E aqui no meio nós damos uma machadada na nossa história e nós deixamos a nossa história neste abismo. Nós vivemos um evangelho que aparentemente não traz resposta para as questões do dia a dia. E quando nós encucamos com isso, quando nós colocamos isso na nossa cabeça, de que o Evangelho não traz respostas imediatas para as minhas necessidades diárias, eu cometo o pecado de buscar estas respostas nos outros seres humanos, nos conceitos humanos, nas fórmulas humanas. E aí eu vou buscar no coach, eu vou buscar no influencer, eu vou buscar num livro de autoajuda, eu vou buscar nos retiros, eu vou buscar nas campanhas, eu vou buscar em todos os lugares fora de mim, verdades que deveriam estar aqui dentro, porque eu estou olhando o mundo pela janela humana e não pela janela do Evangelho. Essas pessoas, elas não conseguem compreender o imediatismo do Evangelho, o vivo imediatismo do Evangelho. Um Evangelho que quer transformar não só um aspecto da tua vida, mas toda a tua vida em todos os momentos. Então não tente abrir a janela e ver um Jesus que não vai interferir nas mínimas coisas da tua vida, porque as mínimas coisas da tua vida também estão sob o controle de Jesus, também estão sob o comando de Jesus. E se você permitir, Ele vai tratar de você em todos os aspectos da tua vida, naqueles que você considera menos importante, naqueles que você considera mais importante e naqueles que você considera causa perdida, impossível. Então, quando nós estamos abrindo a janela correta, nós vamos entender que nós não somos definidos pela nossa própria maturidade. Ninguém vai olhar para a gente e dizer: olha que pessoa madura, como é uma pessoa que tem maturidade para lidar com os problemas. Não é isso que define e nem é isto que deveria definir a nossa vida. Também não é o nosso caráter que deve nos definir. Também não é a nossa ingenuidade, não é o nosso senso de justiça, nem a nossa vã sabedoria, ou menos ainda o nosso mentiroso poder. Nada disso deveria nos definir. Quem deve nos definir não é o nosso sobrenome. Quem deve nos definir não é o nosso endereço. Nós deveríamos ser vistos por aquilo que nós somos, pelo Senhor Jesus, que ressignifica toda a nossa vida, todo o jeito com o qual nós olhamos pela janela, toda a forma como nós enxergamos as coisas. Jesus ressignifica absolutamente tudo em nossas vidas, tudo. Quando nós temos um encontro com Jesus, quando nós temos confiança em Jesus, Jesus faz com que nós entendamos a nossa história de uma forma diferente. Faz com que nós entendamos diferente o significado da nossa vida. Por que eu existo? O que eu estou fazendo aqui? Por que estas coisas acontecem e eu estou inserido no meio destas coisas? Nós entenderemos as batalhas do ser humano, nós entenderemos de onde vem a nossa identidade, nós entenderemos onde nós podemos encontrar paz e segurança, nós entenderemos o que devemos considerar como perigos na nossa vida ou não perigos. Nós vamos entender totalmente diferente o que é uma vida bem-sucedida, entre outras coisas. Conceitos que vão mudar totalmente se você abrir a janela da tua vida e olhar lá para fora com os olhos de Jesus.
Quando Jesus assume morada em nossa vida, tudo nesta nossa vida muda. E eu disse essa expressão totalitária: tudo em nossa vida muda, absolutamente tudo. Hoje, conversando com uma pessoa, ela disse assim para a funcionária que trabalha na casa dela, se referiu a uma experiência com uma funcionária que trabalha na casa dela. Quando alguma coisa quebrou, a funcionária disse: quebrou aqui. Ela disse: nesta casa ninguém reclama. É isso que é ressignificar, é isso que é olhar para fora com outros olhos. Mas quando você abre a janela e você olha para fora somente com o olhar humano, você não reconhece nada disso. E por isso eu estou te convidando para você abrir essa janela e tentar perceber como é que você está enxergando o mundo lá fora. Porque se você não olhar com as lentes do Evangelho, se você não olhar com os olhos de Jesus na sua vida, você vai ter significados e motivações diferentes. Você vai celebrar a tua salvação, você vai celebrar a interferência de Deus no teu futuro e no teu passado, mas você não vai conseguir fazer isto no teu presente. Então a tua celebração vai ser porque você fez um bom casamento. Eu fiz um bom casamento. Ou então porque você encontrou uma vida sexual satisfatória. Eu dei sorte, eu não tenho problemas. Ou no dinheiro, eu tenho dinheiro suficiente. Ou na amizade, os meus amigos me socorrem quando eu preciso. Ou nos vícios, todos os tipos dele, os negativos, os positivos, os vícios que de todas as formas prendem. Nas decisões, puxa, eu acho que eu tomei a melhor decisão, isso foi bom para mim, ou vários outros motivos. Então olha, você está olhando a vida pela janela do humano, com o seu olhar humano, e aí você faz festa com pouca coisa. Você faz festa com um ponto na sua vida que deu certo. Você faz festa, você celebra com um aspecto único, ou dois, ou quem sabe três, para uma pessoa mais bem sucedida. Mas são aspectos que logo passam e precisam ser substituídos, imediatamente substituídos. Assim, agindo dessa forma, olhando pela janela com os olhos da humanidade, você não vive o Evangelho. Você não vive a aventura do Evangelho. Você vive de sobressaltos. Você vive assustado o tempo todo com as coisas. Você vive assombrado. Você vive com medo das sombras. Você fica com medo do amanhã. Você fica com medo do resultado do exame que você ainda não viu. Você fica com medo de abrir o seu coração para os relacionamentos. Por quê? Porque a tua fonte de vivência, a janela que você olha, são as janelas humanas. Você vai numa livraria e qual a primeira prateleira que você visita? As prateleiras dos livros de autoajuda. Então, você não está sendo um evangélico autêntico, você está sendo um evangélico burocrático. Eu poderia até dizer, quem sabe, um evangélico funcional, porque você está procurando de forma curta o que você deveria buscar pela eternidade. Você está esquecendo, se você vive desta forma, da sua verdadeira identidade, que foi pela qual eu te tratei agora há pouco. Filhos e filhas de Deus. Você já parou para pensar nisso? Que se você olhar por esta janela, com a lente do Evangelho, você vai perceber que quando alguém vier tratar com você, estará tratando com o Filho do Deus Altíssimo? Ou estará tratando com a filha do Deus Altíssimo? Não vai estar tratando com qualquer pessoa. Não vai estar lidando com qualquer um ou com qualquer uma. Filho e filha do Deus Altíssimo. Esta é a identidade que às vezes nós nos esquecemos. Você esquece do glorioso depósito de sabedoria que Deus depositou no teu coração para que você tome as melhores decisões.
E aí, por conta disso, você começa a buscar em outras pessoas e buscar em profissionais humanos qual é o melhor para você fazer. Você acha que é pobre, quando na verdade você é absurdamente rico ou rica, porque somos herdeiros do Criador de todo o universo. Você acha que precisa de sabedoria para viver, quando você foi unido pela graça ao Pai de toda a sabedoria. Você pensa que está precisando de alguma coisa que você ainda não tem encontrado, quando na verdade você já recebeu absolutamente tudo que você precisa para existir onde você está e refletir ali a sua luz, para que as pessoas, vendo a sua luz, glorifiquem o teu Pai que está no céu. Você deveria ser e fazer aquilo que deveria fazer no lugar que o Salvador te colocou, ou no lugar que o Salvador venha te colocar. Quando você abre a janela da tua vida, você vislumbra um campo onde você vai atuar como enviado ou enviada do próprio Senhor Jesus Cristo. O Evangelho te proporciona tudo e muda todas as coisas na tua vida. E se não tem mudado, você deve questionar, não o Evangelho, mas a forma como você está vivendo o Evangelho. Se você sofre de alguma limitação no seu coração, não olhe para essa limitação, mas adquira consciência de que você não está vivendo o Evangelho libertador. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vós sereis verdadeiramente livres se o Filho vos libertar. Mas pare para perceber e refletir por qual janela você tem olhado a sua vida. Todos nós que estamos aqui somos pessoas que queremos mais de Deus. Todos nós, senão não estaríamos aqui. Estaríamos na Exapite, estaríamos em qualquer outro lugar onde se duvida da presença de Deus. Não estaríamos aqui. Mas se estamos aqui, estamos buscando nos tornar pessoas melhores, pessoas mais santas, pessoas mais consagradas. Então, estamos de acordo que numa ponta temos olhado para o Jesus que um dia veio e nos salvou, e na outra ponta temos olhado para a salvação, onde Jesus nos aguarda com braços abertos. Mas e o meu dia a dia? E o teu dia a dia? Como é que você tem vivido isso? Como filho ou filha de Deus, ou como um cristão burocrático, um cristão funcional, que na hora que o calo aperta, lembra de Deus, mas no restante do período, vive os conceitos humanos. É isso que o Paulo disse para aquelas pessoas: quando eu fui até vocês, eu não fui com sabedoria humana. Quando eu fui até vocês, eu não quis repetir o discurso que todos repetem dos recursos da mente humana. Eu fui para vocês sequer com os meus conceitos, com os meus achos, com os meus, na minha opinião. Eu fui para vocês com os conceitos do Evangelho do Senhor Jesus e este crucificado. E fiz isso com temor e com tremor, com submissão a esse Senhor Jesus crucificado e ressuscitado. Então, restaria agora convidando vocês a perceber na tua vida por qual janela você tem olhado a vida. Restaria perguntar para vocês: como é que você está vivendo o seu dia a dia? Sem olhar para o passado, onde o nosso braço não alcança mais, e sem olhar para o futuro, onde lá também ainda não estamos. Nós estamos no nosso presente. Como é que você está vivendo esse dia? Como quem de fato acredita nas verdades do Evangelho? É uma pergunta retumbante, não redundante, mas retumbante. É uma pergunta que deve estourar os tímpanos da nossa alma. Como eu tenho vivido o meu cristianismo no meu dia a dia, nos meus pequenos momentos, nos meus mais intensos momentos, no meu local de trabalho, dentro da minha casa, nos meus relacionamentos? Que janela que eu uso
para olhar estas questões? Com fidelidade ao Evangelho? Ou só mais um ser humano vivendo como ser humano, como cristão burocrático, como cristão limitado e por isso frustrado, reclamão, resmungão, com a fé vacilante? Note, não falei aqui em momento nenhum que isto te leva para o céu, nem que isto te manda para o inferno. Mas estou falando da qualidade de vida que você pode viver no seu dia a dia, se você viver de fato as verdades que te pertencem por uma doação graciosa de Jesus para a tua vida. Então, quando você abrir a janela, não aceite nenhuma paisagem que seja menor do que a dignidade do poder de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Amém?